boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com a flexão do verbo, revisão de verbo, tá? Aqui tem exercícios contextualizados, tá certo? Aqui vamos trabalhar ainda a flexão de tempo, valores semânticos, as vozes verbais, tá certo? Então, tem bastante exercício nessa aula, então preste atenção, porque essa aula é bem importante, tá certo? Então, vamos lá, mais sobre verbos. O verbo é a palavra que indica ação, cantar, falar, estudar, trabalhar, movimento, não é andar, estado, é o estado em que a pessoa se encontra. A menina ficou feliz, permanece feliz. Ficar, permanecer, continuar, andar no sentido de ligação, sem ser andar movimento. Por exemplo, a menina anda contente, né? Anda feliz. É diferente de andar movimento. Então, aqui é o estado, tá? O estado em que a pessoa se encontra. O fenômeno meteorológico. Isso aí é fenômeno natural. Mas tem que ver se o contexto da frase indica realmente fenômeno natural. O verbo pode sofrer variação ou flexão de acordo com as suas flexões, que são de modo, tempo, número, pessoa, voz. Então, tudo isso tem que estudar, tá? Sem falar naquela estrutura verbal, radical, vogal temática, tema e desinências. Toda aquela estrutura tem a ver com isso aqui, não é? Tem a ver com isso, tá certo? Porque lá na desinência mostra o modo, o tempo, o número e a pessoa do verbo, não é? Então, um fato se relaciona a outro. Então, a revisão de verbo, você tem que saber tudo, realmente estudar bastante. Então, quais são os modos verbais? São 3. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Aí, se eu pedir o valor semântico do modo indicativo, aí você diz assim, o modo indicativo é quando o fato indica uma certeza, é o fato certo, que acontecerá no presente, no passado ou no futuro, com aqueles tempos, quando vem no presente, pretérito ou futuro, do indicativo. O modo subjuntivo é o tempo da possibilidade, né? É provável que aconteça, é possível, certo? Então, são os 3 tempos só, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então, o presente é que eu cante, que tu cantes, pretérito imperfeito, se eu cantasse, se tu cantasses, e o subjuntivo, quando eu cantar, quando tu cantares. O imperativo é o modo da ordem, do conselho, do pedido. O imperativo só tem 2 tempos, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, cante, saia daqui, suma, trabalhe, é sempre ordem, conselho, pedido. E o tempo verbal é o presente, o pretérito e o futuro. O presente é o agora, não é? Um fato atual. Pretérito tem de 3 tipos, não é? Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e o futuro. 2 tipos, futuro do presente e futuro do pretérito. Aí vamos ao número. Número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Primeira, eu e nós. Segunda, tu e vós. Terceira, eles, ele, ela, eles e elas. Singular e plural. Então, são 3 pessoas gramaticais, não é isso? A primeira, a segunda e a terceira, sendo singular e plural. E as vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Então, o menino fez o trabalho. Então, aí, o menino praticou a ação verbal, né, de fazer o trabalho.
Na passiva, o sujeito sofre a ação, né? O trabalho foi feito pelo menino. Então, veja que na passiva tem a locução verbal, né? Foi feito, né? E a voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Por exemplo, o menino machucou-se. Ele fez a ação de machucar e a si próprio. Ele praticou a ação e sofreu a ação, né? Então, ele machucou e a si próprio, né? Pratica e recebe a ação. Aí, vamos ao próximo. Então, flexões de número e pessoa. Quais são os números? Singular e plural. Pessoa, primeira, segunda, terceira. Singular e plural. O verbo apresenta flexão de número, quando indica o singular e o plural em sua forma. Aparecem no singular quando se referem a uma única pessoa. O eu, né? Eu corro, singular. Ela corre, singular. E no plural, quando se referem a mais de uma pessoa. Nós corremos, eles correm. Logo, os verbos se flexionam em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira. Tá certo? Então, uma das flexões do verbo, número e pessoa. Aí vem, flexões de tempo. Aqui, eu já coloco os valores semânticos de cada tempo. Além de você saber o tempo verbal, por exemplo, a professora está muito bonita hoje. Esse está, qual tempo? Presente. Você tem que indicar esse valor semântico aqui, tá? Então, ó, os tempos verbais são 3. Tempo presente, que é o fato atual, tempo pretérito, que é passado, e futuro, né? Que é o que vem futuramente. Presente tem relação com o fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Então, o presente é o agora, né? É o agora, tá certo? Tem relação com o fato e ação que ocorre no momento em que se fala. Então, é o agora. A professora está muito bonita hoje. Veja, está é o agora, né? Além do reforço hoje, não é? Que é o fato que ocorre no momento. Pretérito tem relação com o fato ou ação que ocorreu anterior à fala. A professora estava muito bonita ontem. Então, estava, tá vendo? Passado, né? E o ontem aqui tem relação com o passado. Futuro tem relação com o fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala. Então, é um fato futuro. A professora estará mais bonita amanhã, pois é a nossa formatura. Então, amanhã, tá vendo? Ó, futuro. E estará, futuro. Então, tem que ter entender esse valor semântico, tá? De tempo passado, presente e futuro. Vamos ver mais. Mais flexões. Agora aqui, as flexões de modo. Os modos verbais são 3. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Vamos ao modo indicativo. Qual o valor semântico do modo indicativo? Quando o falante tem a certeza de sua atitude, o fato é ou será uma realidade. O fato é, foi ou será uma realidade. Porque o modo indicativo, ele tem os tempos do presente, do pretérito, né, e do futuro. Estudei muito para a prova. Estudei. É um fato certo, mas no passado. Estudarei bastante para a prova. É um fato certo no futuro. E eu estudo para a prova. É um fato certo no presente. Então, esse é o modo indicativo. Modo subjuntivo. Quando o falante não tem certeza da atitude.
o fato é duvidoso, incerto. Há uma possibilidade de que aconteça. Então, esse modo é o modo da incerteza, não é? Não tem certeza. É o modo da impossibilidade, é o modo da possibilidade, quer dizer, é o modo duvidoso, incerto. Pode ser que eu estude hoje, não é certo, é uma possibilidade. Se eu fosse você, estudaria. Se, não é? Possibilidade. Esse aqui é o modo subjuntivo, é o modo da possibilidade, da incerteza, da dúvida, do fato incerto. Aí o modo imperativo é o modo da ordem, do conselho, do pedido. Quando o falante expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Não sejas tão indisciplinado. Né? Então, pode ser no imperativo afirmativo ou no negativo. Né? Aqui está no negativo. Não sejas tão indisciplinado. Então, é uma ordem, um conselho ou um pedido. Tá? Usa muito esse modo aqui na propaganda. Tá? Compre, use, experimente. Né? Então, são os 3 modos verbais: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Vamos ao próximo. Agora, a flexão de voz, né? Flexão de voz. Então, veja, os verbos apresentam flexão em voz. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal. Ou seja, ele é agente quando ele pratica a ação. O menino fez o trabalho, então ele é agente da ação, o menino. Ele praticou a ação. Ou paciente, então ele sofre a ação. Né? Ele sofre a ação. O trabalho foi feito pelo menino. Certo? Então, existem três vozes verbais na língua portuguesa. Existe a voz ativa, quando o sujeito é agente e pratica a ação. A voz passiva, quando o sujeito é paciente, sofre a ação. E a voz reflexiva, quando o sujeito pratica a ação e sofre a ação. Tá? Aqui, ó, o aluno cortou-se com a tesoura. Ele fez a ação de cortar a si próprio, né? Então, cortou-se. Cortou a si próprio, voz reflexiva. E na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Eu vi o menino no parque. Eu é o sujeito, praticou a ação de ver, né? Aí, o menino foi visto por mim. Então, aqui, o sujeito sofre a ação, certo? Então, há 3 tipos de vozes. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Aí vamos, fixando os aprendizes. Leia o trecho. Aqui ler está só a linguagem verbal mesmo, não tem figura, desenho, cores, nada. Então, aqui é a linguagem escrita mesmo. Toda a gente dormia com a mulher do Jaqueira. Era só empurrar a porta. Se a mulher não abria logo, Jaqueira ia abrir, bocejando e ameaçando. Um dia eu mato um peste. Matou. Escondeu-se por trás de um pau e descarregou a lazarina bem no coração do freguês. Graciliano Ramos, São Bernardo. Aí, indique as flexões de número, pessoa, tempo e modo dos verbos em destaque. Aí vamos ver quais são os verbos aqui destacados. Então, conferindo os saberes. Indique as flexões de número, pessoa, tempo e modo dos verbos em destaque. Então, aqui está. Dormia é o verbo. Dormia está na terceira pessoa do singular. Ele, não é? Ele dormia, terceira pessoa do singular. O tempo é pretérito, não é? Imperfeito, não é?
E o modo é indicativo, né? Abria. Eu abria. Primeira pessoa do singular, né? Primeira pessoa do singular. Tempo, pretérito, imperfeito, né? E o modo indicativo. Mato, eu, né? Primeira pessoa do singular, né? O tempo é presente, mato é presente. O modo é indicativo, porque é um fato certo, né? Matou, terceira pessoa do singular, ele matou, né? Pretérito, perfeito, né? Matou, fato concluído, terminado. O modo indicativo. Descarregou, terceira pessoa do singular, né? Ele descarregou. Tempo, pretérito perfeito, né? E modo indicativo, porque é um fato certo, né? Aqui é um fato certo no passado, fato certo no passado, fato certo no presente, passado, aqui abria e dormia, passado, certo? Acho que terminou aqui. Não, tem aqui. Fixando os aprendizes. Identifique as vozes verbais nas orações abaixo. As crianças pintaram toda a parede com canetinha. Então, veja, o sujeito aqui, as crianças pintaram. Então, o sujeito praticou a ação. Então, voz ativa, né? O sujeito praticou a ação de pintar. Toda a sala foi renovada. Olha aqui, ó, foi renovada, a opção aqui, né? Então, aqui, voz passiva, né? O sujeito sofreu a ação, a sala sofreu a ação de ser renovada. A jovem se olhou no espelho, voz reflexiva. Aqui, o sujeito praticou e também sofreu a ação, né? Então, ela olhou e a si próprio, né? Então, voz reflexiva. Ela olhou e a si próprio. O sujeito praticou e sofreu a ação. Aqui. Pintam como ninguém. Sujeito é voz ativa. Aqui o sujeito não está explícito, mas é eles, não é? Dá para entender. Eles pintam como ninguém. Sujeito eles. Voz ativa, né? Ele praticou a ação, né? Eles pintam como ninguém, né? Isto foi feito por ele. Isto é o sujeito, não é? Praticou, sofreu a ação de ser pintado, não é? Foi feito, aqui a locução, né? Então, vem sempre o verbo na flexão aqui, foi feito, na voz passiva, tá certo? Então, vamos, sugestão de resposta aqui. As crianças pintaram toda a parede, voz ativa. O sujeito praticou a ação de pintar. Toda a sala foi renovada, voz passiva, porque sofreu a ação de ser renovada. A sala, que é o sujeito. A jovem se olhou no espelho, voz reflexiva. O sujeito praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo, não é? Então, ela fez a ação de olhar e a si próprio. Pintam como ninguém, eles, né? É o sujeito oculto, voz ativa, pratica a ação de pintar. Sujeito, pratica a ação. Isto foi feito, aqui a locução, né? Foi feito, voz passiva, sujeito sofreu a ação de ser pintado, de ser feito, né? Isto foi feito por ele. Então, sofreu a ação de ser feito. Então, veja, o verbo admite muitas flexões, né? Admite muitas flexões. Uma das flexões é em tempo, em número.
Não, as várias flexões. Tempo, número, pessoa, voz e modo, tá? E ainda tem a estrutura do verbo que você tem que estudar, certo? A voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Na reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação verbal, tá certo? Então, estudar bastante, tá? Para a nossa agora, tá bom? Então, boa tarde e até a próxima.